relacionando obrigado, o poema com a felicidade, tá? E o tema, na verdade, é cérebro e felicidade, tá bom? Eu vou falar um pouquinho só para ficar mais claro, especialmente para quem não assistiu às apresentações anteriores, nos estudos anteriores, alguma coisa do poema, que é um livro, um dos livros que estão aqui à disposição de quem quiser nessa sala aqui, viu, gente? Tá? É preciso de vez em quando vocês entrar aqui, senão vai começar a criar mofo. Tá? Né, Helena? É verdade. Aqui tem livros sobre o Evangelho, homeopatia e sobre adolescência, basicamente. Tá? Os livros estão à disposição. Quem se interessar, pega o livro. Se quiser deixar uma contribuição, deixa. Tem uma caixinha para contribuição e anota no quadro qual o livro que apanhou. Tá certo? É um excelente presente. Tá bom? Então, o cérebro é a sexta morada, né? Que começam nos pés. Os pés, a genitália, o plexo solar, o coração, a laringe, que é a comunicação, e o cérebro, o raciocínio. São moradas de Deus em nós. E nós trabalhamos no livro O Poema das Moradas com os possíveis significados desses instrumentos, desses dispositivos que Deus colocou em nós. Né? Já discutimos aqui um pouco sobre a função, o significado de cada um, e hoje eu vou só reforçar alguma coisa em relação ao cérebro, e aí vamos conversar um pouco mais sobre felicidade. Tá bom? Patrícia, por favor, você pode ler? O cérebro, à semelhança dos demais pontos residentes, recolhe o que lhe coube de herança e potencializa a etapa precedente. A comunicação conquistada na laringe e inusitada profusão no cérebro atinge. A colossal rede de sinapses e neurônios de assalto demarca o emergente drone e dinamiza a permuta informativa. Gente, eu sinto muito, esse texto era para ser mais claro, mas para fazer alguma rima acaba complicando, né? Mas o que está falando aqui é que a comunicação, ela se dá em uma escala já ampla. A gente se comunica com várias coisas ao mesmo tempo, inclusive com fatores internos também, né? Aqui nesse momento cada um está se comunicando com várias coisas, né? Com o texto, com a pessoa que está aqui na frente, com o ambiente, com a cortina, com o ar, com uma porção de fatores. E está também se comunicando com a lembrança que teve, com um compromisso que ainda tem hoje e alguma providência que tem que tomar. Nós estamos em permuta incessante com uma quantidade enorme, né? E ainda estamos vivendo uma época em que a comunicação atingiu um destaque com muitos recursos à disposição, e nós hoje estamos vivendo o que pode ser chamado a era da comunicação. Nós saímos da era moderna e agora a época seguinte está sendo chamada de pós-moderna, mas já tem algumas pessoas propondo que essa época seja denominada de era da comunicação, porque hoje a comunicação foi foi acumulando uma porção de recursos, né? E vocês, alguns aqui provavelmente se lembram, né, da época em que chegou o telefone, chegou a televisão, né? Isso hoje... Só o Anderson que lembra disso. Só a Catarina. Hoje a gente se recorda disso como se fossem dinossauros, né? Porque tem coisa assim, a própria televisão teve alcançou hoje um outro patamar, não é verdade? Tá certo? Então,
a gente está numa comunicação frenética, né? De vez em quando tem que desligar o celular mesmo, porque senão, eu ultimamente, eu estou adotando uma política de não assistir vídeo, a não ser que alguém me fala diretamente: ô Gilberto, esse vídeo aqui, né, dá uma olhada para a gente trocar uma ideia, alguma coisa assim, eu achei muito legal, né? Então veja aí, se não, eu não dou conta, né? É uma quantidade, né, tão caudalosa que me afoga. Certo? Bom, então o cérebro é, na verdade, uma laringe ainda mais potencializada, porque não só a gente lê os sinais, a gente interage com os sinais que nos são enviados e que nós descobrimos, o que nós desconfiamos, porque às vezes nem existe, né? Mas a gente desconfia que ali tem algum sinal de alguma coisa, e nós decodificamos, ou seja, o cérebro lê o significado, né? Tá certo? E esse significado vai repercutir na laringe e também no coração, porque às vezes o coração vai receber um impacto maior quando a gente entende o significado daquele sinal, né? Daquele gesto, daquela palavra. Tá certo? Então, isso, o cérebro é essa capacidade enorme de não só relacionar com o ambiente e processar as informações, como também ele processa uma quantidade enorme de funções orgânicas que nós já transformamos em, digamos assim, em subconsciente, né? Um departamento que está tomando conta da minha pulsação, da frequência cardíaca, da digestão, da respiração e uma porção de funções, liberando os hormônios. Eu estou livre para executar outras funções, outras ações, sem ter que me ocupar, não é? Com essas que já estão, né, muito bem sedimentadas, e elas operacionam de uma forma automática, tá? Mas o cérebro controla, tá certo? Ele sabe quando sai fora e aí manda algum comando, e nem sempre as coisas entram no eixo, porque aí são uma questão, né, do que a Cissa acabou de dizer, dos conflitos que nós vivemos e que vão repercutir e que vão aparecer de forma semelhante no nosso organismo, não é? Bom, ainda tem uma coisa sobre o cérebro. Ô, Patrícia, por favor, você continua. A conexão linear e pontual da região laríngea ramifica-se no cérebro, tudo unifica, irria. Alcança nova e promissora dimensão por meio de combinações instantâneas. Reúne os dados e origina refulgente razão. Descobre inter-relações e compara sequências, junta as noções e estabelece sólida ciência. As linhas emparelham-se, eis a superfície, mas o produto é redundantemente superficial. Criam-se domínios, recorta-se o conhecimento, pulverizando a colheita em compartimentos. Fraciona-se o saber em diferentes edifícios. Obrigado. Então, até aqui eu já tinha falado, né? Que a forma como nós lidamos com as coisas no mundo, o nosso contato e o significado, e a gente vai organizando isso também na forma de uma determinada ciência. Tá certo? O Hipólito, quando analisa um processo, por exemplo, ele olha uma porção de elementos, de fatores, separa um pouco para cá, um pouco para lá, e tem uma outra, uma coisa em paralelo, que é o conhecimento sobre aquilo, como que você deve lidar, e aí ele faz uma aplicação desse conhecimento
que é complexo, que precisa de um estudo muito árduo e demorado para a pessoa se capacitar ao exercício dessa profissão. Tá certo? Isso nós estamos falando aqui da ciência, que é a nossa capacidade de julgar fatores e de organizá-los de uma determinada forma para que aquilo seja, digamos, aproveitado e possa ser transmitido, aperfeiçoado e intercambiado entre nós. Tá certo? Tá certo, Lázaro? Vai, depois eu vou te pedir uma explicação depois. Aliás, agora. Então, Porque o cérebro é um chakra, e que nos dá, dentro da ciência, a oportunidade de transformações. Você falou de um advogado, ele olha um lado da ciência pelo lado bom. Pelo lado bom. Aí o outro, no mesmo patamar dessa ciência, já transforma isso num estado completamente ruim. Então, o que eu quero dizer, um na acusação e outro na defesa no mesmo plano. É esse que é o grande computador aqui, esse chakra que faz a transformação em nós. Que Deus nos deu essa ciência, esse computador aqui que reverte as coisas da maneira que nós queremos. Tá certo. Como é que nós podemos entender isso? Aí, não é? Isso. Porque nós podemos entender, pelo menos uma das formas de ver, claro que tem várias, né? Entendeu? Mas uma das formas é que nós vivemos em épocas diferentes. Entendeu? Aí, que patamar é diferente um do outro. Isso. Ok. A evolução, digamos assim, algumas pessoas estão lá na frente. Elas já vivem espiritualmente com aquisições, né, avançadas. Além desse conhecimento em si, eles também têm conhecimento de moral, de ética, de fraternidade, né, de outras virtudes, né, que também podem ser aprendidas, entendeu? Mas elas não são tão práticas como aquelas que transformam-se em profissão e que nós ganhamos um din-din através delas. Tá certo? Outros estão bem ajustados com esse tempo agora e temos os retardatários ainda, né? E às vezes se qualificam para um trabalho, né? Você falou do direito, mas qualquer área, Sim, né? Qualquer área. A medicina está cheia dessas diferenças, né? Tá? É por isso que nós, assim, podemos dizer que existe viagem no tempo, não é? Porque o Espírito vem lá de uma outra época, a época dele ainda vai chegar. Jesus disse isso, não disse? Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Mas a gente tem que vir porque aqui é o nosso meio comum. É onde a gente vem para uns para doar, para ensinar, para exemplificar, e outros para viver razoavelmente os princípios de agora. E tem aqueles que têm muita dificuldade para se ajustar aqui, porque eles gostariam que ainda fosse a lei do Velho Oeste, né? Bom, Ô Gilberto, pois não. talvez eu possa me perguntar também em que tempo eu estou em determinados aspectos da minha busca de crescimento, porque pode ser que eu esteja em um tempo caduco em alguns aspectos e em outros um pouco mais avançado. Com certeza, né? Com certeza. E a própria maneira como a gente vai para uma área, por exemplo, a homeopatia, né? A homeopatia, ela é prematura para essa humanidade agora, para a maioria das pessoas. Então, tem gente, tem profissional que está lá atrás e que vem e aí fica puxando a homeopatia para se ajustar a essa época, entendeu?
e acaba fazendo o que a gente chama de a homeopatia alopática, ou seja, continua usando remédio homeopático para tratar a doença, entendeu? E não dá o salto que a homeopatia permite, possibilita, que é você tratar a pessoa e não doença. Entendeu? Você concorda? Concordo. Acho que na psicologia também a gente tem alguns aspectos dela que nos levam adiante espiritualmente, a gente vai, outros não. E aí sim, como geralmente tem uma hegemonia de alguma linha de pensamento, né? Uma que é dominante, que é mais valorizada, mais respeitada, então assim, quem está fora é esquisito, né? Mas não se enquadra esse cidadão está muito complicado, porque ele fala coisas que a gente não entende, a maioria não entende. Tá certo? E aí nessa hora também o Evangelho nos ajuda muito, né? Para a gente entender que uma mensagem pode estar gerando desconforto e problema porque ela está um pouco avançada para aquela época. Tá bem? Bom, o que vai acontecer conosco então? A gente vai transformar um conhecimento disso que eu acabei de dizer, numa coisa que todo o resto deveria se enquadrar. Nós fazemos isso com as nossas religiões, com as nossas doutrinas, com as nossas ideologias, né? Nós queremos explicar tudo através daquele procedimento, daquele conhecimento, daquela bagagem, tá certo? E aí, é por isso que a gente fala, quando fulano, lá no Acre, eles têm uma expressão muito interessante, ele fala que fulano fardou. Vocês conhecem essa expressão? Como é que chama? Fardar. Fardou. Fulano fardou. Eles usam muito, por exemplo, o pessoal que usa o Santo Daime, né? Mistura Santo Daime com o Espiritismo, e depois de um certo tempo que a pessoa está frequentando, ele veste a farda. Isso é literal. Ele passa a vestir uma roupa que ele agora é, né, do grupo, né? Ele vestiu a camisa. Tá certo? E nós queremos explicar todo mundo na sua complexidade através daquela doutrina, daquele conhecimento, daquela religião, né? Como se fosse possível. Entendeu? E eu gosto muito de falar, isso que eu falei aqui, vou repetir. Jesus Cristo é muito interessante, porque ele também mostrou os limites dele. Os limites do conhecimento que eu estava trazendo. Ele tinha muitas outras capacidades que ele não falou. E não recomendou que a gente procurasse desenvolvê-las. Até porque nós não teríamos jamais condições para isso, né? Eu não sei se não teríamos jamais. Mas, Não, assim, naquela época, é. na época dele, é difícil. Hoje também algumas são muito difíceis. Né? Sim, mas com certeza, mas na época dele pior ainda, né? Mas assim, é muito relevante que ele não tenha recomendado para ninguém desenvolver a capacidade de andar sobre as águas, não é? De parar a tempestade, de desaparecer no meio do povo, né? De multiplicar alimentos, né? Ele fez algumas coisas, né? Expulsou demônios, mas recomendou que a gente não se metesse com isso. Entendeu? Bom, então é interessante isso porque o Evangelho ele coloca limites no próprio conhecimento. Tá certo? Nas relações interpessoais, o outro também limite. Sim. Também. É o que eu falei. O Hipólito está devendo para nós aqui um estudo sobre a ética. Tá? Paga aí. Vou anotar meu caderno. Paga aí.
Então, aí não vamos entrar então, no tema propriamente. Eu queria propor para vocês uma questão que a felicidade é masculina e feminina a partir do estudo do poema. É agora que eu vou ver quem está estudando esse poema e quem está só me provando. Cadê a Stefânia? Stefânia não veio hoje, é Simone. Estou colocando como hipótese que a gente pode ver a felicidade no seu prisma masculino e no seu prisma feminino. Baseado em quê? Se o cérebro não pensa, tá danado, viu? É. Minha mãe dizia muito isso, César. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então vamos pensar? Vamos. Acordar o tipo e o teco. O que é o masculino? Ação, movimento. O eu. Objetividade. É uma parte minha. Eu comigo mesmo, né? Ou eu profundamente com Deus. Certo? Isso está em mim. O feminino. A relação. Né? Que pode ser a 2, a 3, a 5, a 10, a 1000, a 1.000.000. Certo? Falamos em vídeo de internet, de rede social agora mesmo, mas tem um vídeo que rodou bastante aí, teve uma época, depois voltou, de um estudo feito pela Universidade de Harvard, falando que eles acompanham as pessoas há mais de 70 anos, não é? Vários pesquisadores acompanhando esse grupo, e chegaram a uma conclusão, que as pessoas mais saudáveis são aquelas... Hein? Gratidão, tá morno. Tem família, Pessoas que têm relações afetivas estáveis, duradouras, né? Confiáveis, que dão suporte mútuo umas às outras. Verdade, Gilberto. Certo? Essa... Eu não sei do que, viu? Eu mortinha aqui Todos os atrás. conflitos aqui, porque tem relações estáveis, tá complicado. É claro que a gente vive hoje um tempo em que as relações passageiras, e algumas até voláteis, também têm o seu valor, tá certo? Né? Mas o que confere mais segurança afetiva para as pessoas e esse conforto íntimo, geralmente vem das relações que você pode olhar junto com essa pessoa, você pode olhar para o passado e você se vê e vê o outro e tem coisas vividas que são prazerosas, que são amparadoras, não é? Então, esse trabalho da Universidade de Harvard, ele contempla essa vertente, não é? Então, essa felicidade é masculina ou feminina? Feminina. Feminina. Alguém discorda? Tá claro, né? Então, é essa felicidade que está muito relacionada com a nossa união com os demais ou com alguém, né? É um vínculo que traz gratificação, que traz confiança, que a gente pode, de certa forma, criar expectativas, esperança, entendeu? Fruto
de um querer bem, de uma leitura que você tem que fazer, né? Não basta você gostar, tá certo? E gostar muitas vezes é um caminho para umas pancadas terríveis, né? Se você não ler o significado das atitudes, você pode estar caminhando para um abismo, achando que está assim, doce de coco, não é? Então é muito recomendável que essa gratificação, que esse prazer, que todo esse valor que você atribui a essa relação ou a relação com algumas pessoas, ela isso tenha um fundamento, né? Que o seu juízo a respeito daquilo tenha sido um juízo bem feito, tá certo? É por isso que, analisando a passagem da figueira seca, nós chegamos à conclusão que algumas relações, mesmo quando muito queridas, se a pessoa não corresponde ou se ela nos rejeita, nós temos que riscar o nome dela no nosso caderninho, tirar da nossa agenda, certo? E não transformar isso numa luta, numa batalha de décadas para que você me aceite porque eu sou seu filho e você não me entende, você não me apoia, você não me aceita, então. Tá certo? É preferível a gente dar um agradecimento pelo que você me ofereceu. Você me ofereceu o corpo para eu reencarnar, por exemplo, né? Que bom, te devo muito, te agradeço muito, mas nós temos diferenças que a gente já pelejou muito, então você segue mais o seu caminho, eu sigo mais o meu, e estamos em paz. Entendeu? Senão a vida se transforma numa insatisfação e numa cobrança permanente. Então, sim, é importante que esse prazer, que essa felicidade oriunda das nossas relações, ela tenha fundamento. Tá certo? É claro que você pode manter um trabalho assistencial para com alguma dessas pessoas a quem você sente uma dívida, né? Entendeu? Desde que você esteja já livre de qualquer expectativa, de qualquer carência em função disso, né? Você pode continuar cuidando dessa pessoa por um dever de consciência. Tá certo? Então, isso já estamos caminhando um pouco para a felicidade no colo masculino. Mas vamos ver. Está claro que a felicidade dessa forma, ela é possível e algumas pessoas acham que é a única e vivem em função dela, buscando, ansiando, muitas vezes implorando, mendigando, rastejando, e fazendo as momices, né, digamos assim. A pessoa acaba se transformando, né, como se fosse a vida fosse uma dança. Então você vai dançando aí sempre de alguma forma, olhando quem é que vai dançar comigo, né, nesse imenso salão, certo? Você vai querendo se ajustar, a pessoa vai tentando se ajustar. Aí vem aquela questão das concessões, né, que às vezes a gente faz e a gente aceita do outro, mas algumas a gente já viu que elas não são recomendáveis, certo? Por exemplo, qualquer concessão que vai contra a minha consciência é uma coisa complicada.
Tá? Se a pessoa exige de mim um papel, né, que eu não me sinto nada confortável e o motivo não se justifica, a gente precisa realmente... Tem alguma coisa muito errada, né? Tem alguma coisa que precisa ser questionada, precisa ser discutida, e se for, mesmo assim, se ainda for aceita, é preciso que tenha um prazo estipulado. Hã? Certo? Bom, mas essa felicidade feminina é a mais divulgada, é a que nós ansiamos mesmo. Nós queremos um grupo familiar, queremos um grupo assim, que nem Ismael, né? Sabe? Para a gente viver algumas fantasias, algumas ilusões, não é? Tá certo? Mas temos também a felicidade masculina. E essa felicidade masculina, ela começa onde? No eu. Não é? Então, eu não dependo mais da relação para ser feliz. Eu dependo de quê, então? Eu comigo mesmo. O que eu preciso? O que é indispensável para essa felicidade individual? Eu me respeitar, aceitação. Eu me aceitar, me auto-nutrir. Eu me perdoar. Eu me conhecer. Gostar da minha companhia. Não pode ser muito não, né? Nós estamos um pouco... A impressão que eu tenho é que nós estamos um pouco na esfera do coração, né? Eu me aceito, eu me perdoo e tal. Me realizar também profissionalmente. Me realizar, bom, aí já estamos subindo um pouquinho no degrau, né? Mas tem uma outra coisa que as sabedorias em geral, né? As diferentes abordagens de sabedoria, elas colocam também como sendo uma coisa fundamental para a felicidade. E que, digamos assim, seria mais básico do que o que vocês falaram. Também é importante, mas seria uma coisa ainda mais básica. Fé, o autoconhecimento. Ainda mais. O que a gente realmente precisa para estar em paz? Deus. Confiança. Muita coisa. Amor próprio. Amor próprio. Voltamos ao coração. Vamos subir para a cabeça. Conexão divina. Está dentro da lei. Como? Está dentro da lei. Estar dentro da lei. Como é que, quando você analisa e você vê que fez tudo dentro do possível, né? Tá certo? Com todas as ressalvas dos atenuantes, né? Mas você está razoavelmente em paz com a lei, significa que você está com a consciência tranquila. Então, a felicidade do ponto de vista masculino, ela exige que você esteja com a consciência tranquila. E você analisa isso de acordo com aquilo que para você é lei. Não é? Coerência. Você foi coerente com o seu conhecimento a respeito das coisas, a respeito da vida, da conduta, né? Você pode nem saber que existe a palavra ética, mas você agiu de acordo com seus princípios. Colocando em harmonia tudo que existe dentro de você. Exatamente. Colocando em harmonia. Quando você diz ali da pesquisa do masculino e do feminino, você fala de casal. Então isso que eu estava esperando. A felicidade existe dentro do lar quando os dois se transformam colocando em harmonia. Porque há momentos em que a mulher tem que tomar o lugar do homem e reverter isso aí. Isso é o que acontece dentro do lar. O homem assume o lugar da
feminina e a mulher assume do masculino. Se não houver essa harmonia, não há esse amor dentro do lar. Aí é que há a difusão, que há a separação. Certo. Porque eu vejo isso aí. Como a pesquisa, e o cara falou que os casais vivem 50 tantos anos, tem que ter essa harmonia, senão a separação com 2, 3 anos, 4 anos, você para lá e eu para cá, acabou. Já vi essa história, hein, Nada? Hein? Já vi essa história. Agora nós podemos pegar esse exemplo, essa situação que você mencionou, para dizer o seguinte: se a pessoa acha, se ela avalia que o principal componente da felicidade dela é esse conjunto de pessoas, ou essa parceria afetiva, entendeu? Porque funciona bem, porque um olha no olho do outro e já vê pela fisionomia que ele está pensando, já sabe o que ele pensa, e está tudo bem, ele pode até não concordar muito, mas aceita que as coisas... Então, ter esse tipo de relacionamento, ou seja qual for o relacionamento, se a felicidade dele parte mais desse motivo, a felicidade é mais feminina. Certo? A felicidade desse sujeito. Sim. Agora, se ele olha para essa relação... Desculpa. Parece que sempre depende do outro, né? Depende dessa relação. Dessa perspectiva aí. Isso, dessa relação, Patrícia. Tá certo? Está sempre olhando o lado bom, que coisa boa é eu chegar em casa, sentar no sofá, tirar o sapato, calçar um chinelo, e aí a patroa chega, que momento mais agradável, que felicidade. E o colinho? Só mais uma explicação. Tipo, no lar em que tem filho, homem e mulher, acontece. A mulher normalmente procura, a menina sempre procura o pai. E o menino procura a mãe para se aconchegar, para ouvir, para ser protegido. Então, se não vê, e as meninas normalmente procuram os homens, procuram o pai. Ela corre da mãe e procura o pai para se agasalhar. Quer dizer, então tem que haver essa harmonia, esse elo de ligação. Ele tende a ocorrer naturalmente. Nós estamos analisando aqui a ênfase que eu dou, o valor que eu dou, se é mais a isso, né? Significa que eu vivencio a felicidade mais na sua vertente feminina. Mas se eu olho para isso assim, que bom, mas eu preciso lidar com essas relações de acordo com a minha consciência, isso é que me deixa mais em paz e mais feliz, significa que eu tenho uma predominância do masculino. Poderia-se dizer que esse lado feminino é mais emoção e o lado masculino é mais razão, mais racional? Poderia-se caminhar por aí? Eu acho que é uma concepção que acaba explicando muito as coisas do mundo, digamos assim, né? Em que, porque a mulher acaba tendo um predomínio, né, da feminilidade, ou seja, da valorização das relações, dos vínculos, com mais frequência. Mas de vez em quando você pega um homem que tem mais aptidão para o feminino, tá certo? E vice-versa, né? Entendeu? Então, mesmo olhando por esse lado assim, digamos assim, do que é mais comum na massa, né, no povo, aí você pode dizer que isso tem mais sentido. Mas o que nós estamos tentando fazer aqui é sair do afetivo como sendo uma marca definitiva do feminino, tá? E trazer isso para a cabeça, para o pensamento, para a concepção, né? Se eu entendo que a minha felicidade antes de tudo, é porque eu ajo de uma forma que atende à minha consciência,
e eu me empenho muito para isso, então eu estou disposto a encerrar um relacionamento a partir de um certo ponto. Não é? Tem um limite. Gilberto, assim, quando eu ouço isso, assim, me causa... A minha felicidade, ela está pautada no feminino, assim, claramente para mim. E eu tendo, inclusive, e é uma coisa que eu tenho que trabalhar, eu tendo, inclusive, a achar que a felicidade masculina, nos pontos de vista como você está trazendo, permeia um egoísmo. Aí eu tenho uma pergunta, assim, pode estar muito claro em mim que a felicidade feminina é mais aflorada, mas é também o meu dever desenvolver a minha felicidade masculina também. Com certeza. É isso, e vice-versa. E vice-versa. Porque, veja bem, se nós não somos criaturas masculinas ou femininas, né? Já falamos isso aqui. Algumas pessoas estão vindo aqui pela primeira vez, não é? Jesus Cristo disse, aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez. Ou seja, nós somos criaturas com um senso de individualidade, de eu sou, como se nós fôssemos separados do resto, mas nós não somos, mas na fantasia nós acreditamos, nós supomos que somos individualidade, né? Mas também somos um conjunto de ligações. Dentro de mim moram algumas pessoas e eu moro dentro de outras. Entendeu? Eu não sou eu sozinho, eu sou eu com as minhas relações. E algumas são tão importantes que eu não consigo me ver sem elas. Não é? Eu posso desencarnar, a pessoa pode desencarnar, mas nós haveremos de nos encontrar um dia, de trocar abraços, beijos, lembranças, etc, etc. Eu vou te esperar lá. Haveremos de nos encontrar. Mas vamos ver, aqui nós temos... Hein? O Lázaro ficou inquieta aqui, eu estou dizendo que eu vou esperar ele também. Tá certo. Vai ter que esperar muito, né? Aguinaldo, você vai esperar muito, Aguinaldo. Vai demorar, Aguinaldo, Lázaro. Ô Gilberto, mais uma outra pergunta. Aqui a quantidade de senhoras que tem aqui. Sim. Esse lado feminino que aqui veio em busca de uma felicidade para onde? Porque quantos aqui que os esposos ficaram que não vêm? Transformaram no lado masculino para levar a felicidade para dentro do lar. Elas estão aqui. Vamos fazer, deixa eu te atravessar. Atravessa. Vamos fazer uma enquete então. Quantas dessas donzelas quais que admitem pelo menos a possibilidade de analisar se ela teria mais masculino do que feminino? Ó. Tá bom? Duas, eu tô vendo até na frente. Tá certo? Tem aqui na frente, vou dar lá, tô na frente. Ah, desculpa. Entendeu? Elas estão no sentido que seria eles, mas elas floresceu o lado masculino e que veio buscar a felicidade para dentro do lar, como se fosse os esposos que aqui estivessem. Sim. Pessoa que vive, por exemplo, sem nenhum motivo importante, digamos assim, né? Claro que tem um motivo importante, é uma forma um pouco depreciativa falar isso. Mas assim, a pessoa que vive mais tempo sem uma relação a dois, até prova em contrário, ela está sinalizando que ela
não depende muito de alguém, de uma costela, para tocar a vida. E algumas vivem muito bem. E até quando se aventuram a um relacionamento a dois, fica penosa a vida. Fica difícil. Cansa, Gilberto. Muita mão de obra. Ela vive melhor sozinha. Ah, eu não. Eu não. Então, vamos admitir, eu e você vamos admitir que nós não temos assim Essa capacidade. predomínio masculino, né? Não. Nosso predomínio é feminino. O meu é. Com certeza. Sim. Costela não são ninguém. Você pode repetir, por favor? Para mim, ficou claro que esse relacionamento com pessoas não é só dirigido a marido e mulher. Ele é dirigido abrangente com os amigos, com o seu vizinho, com o seu convívio e tal. Então, assim, eu acho que não é só com marido e mulher, nem só com o filho ou a filha, é de um modo geral. Até se eu me relaciono bem com o meu cachorro, ele me traz felicidade, é bom. Sim. É que eu ia dizer agora aqui para o Hipólito, consequentemente para todos vocês, um dos traços importantes que eu tenho para me analisar é que eu me enrolei com um tal de movimento da fraternidade, que até hoje não consigo me desembaraçar dele, entendeu? E assim, com muita dificuldade, porque eu não abri mão da minha individualidade, do meu pensamento, isso causou mal-estar, causou desconforto, mas eu Casamento mal arrumado. Muito de Brasília, né? Muito de Brasília. Não é? É sim, com certeza. Nada nem desata. Né? Bom, eu gostaria de mostrar para vocês agora isso aqui que tem a ver com o tema. Patrícia, por favor. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ok, vocês conhecem essa passagem? Resumidamente, Jesus está na casa de Marta, Maria e Lázaro, batendo papo lá com a turma, né? Jogando conversa fora. Mas lá é a casa de Madalena também, Gilberto? É. Diz que era também, né? Maria Madalena. Certo? Aí, de repente, lá no meio dessa conversa, a Marta chega e fala: "Ô, Jesus, não está vendo aí que eu estou aqui cuidando das coisas, né? E a Marta está aí e a Maria está aí no bem bom?" Certo? Aí Jesus responde para ela: "Marta, Marta, estás ansiosa com muitas coisas, né? Ansiosa e afadigada, mas só uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte." Qual é a boa parte que a Maria escolheu? Hein? Conhecimento. Nossa, eu estava ali conversando, conhecendo. Eu vou ver de errar já. A Júlia está com medo de errar, né? Ela escolheu Ela fica de castigo. Quem erra, quem fica de castigo mesmo. Depois da reunião. Ali no quartinho, ó, ajoelhar no meio. Ela escolheu o relacionamento, ela estava ali conversando. Uma das páginas mais interessantes das interpretações do Chico Xavier, na minha opinião, para o meu gosto, é a que ele comenta isso aqui. Porque durante muito tempo a gente pensava que a boa parte foi o cristianismo, foi Jesus Cristo, foi a tarefa cristã, não é? E ele fala assim: a boa parte é aquela parte que você gosta, que você faz com prazer, que você faz com boa vontade, com capricho, com zelo. Essa é a boa parte. E errar mesmo, Júlio? Ser feliz, né? Quando ela fala aqui, escolheu a boa parte, quando você está fazendo porque você tem
aquilo representa pelo menos um bom desafio para você. Porque você está fazendo só por gosto, não. Às vezes é porque você tem um prazer em contribuir para o aperfeiçoamento daquilo. Não é? Ao invés de fazer sempre o arroz com feijão do mesmo jeito, eu faço uma mudança. Entendeu? E vou, né? Então aquela prática que eu tenho,